a se fechar nesse momento. Glória a Deus. Tiago, ele é irmão do Senhor Jesus, é dito pelos estudiosos. E o pastor da igreja de Jerusalém, é o que está descrito em Atos, nós vemos Tiago ali. Então a responsabilidade desse homem era imensa. Ele era irmão do Senhor, mas eu acho interessante a maneira como ele começa a sua carta, a sua epístola. Ele começa não dizendo, sou o irmão do Senhor Jesus, ele nem cita isso. Isso é uma conclusão que os teólogos chegam, devido aos índices que é deixado por ele mesmo a partir das Escrituras. E é interessante, irmãos, que ele não adota termos de autoridade. Primeiramente ele fala, eu, Tiago, servo do Senhor Jesus. Ele não enaltece o seu cargo, ele enaltece o nome de Cristo. E isso é característico daqueles que servem a Deus verdadeiramente e sabem que estão aqui para servir. Quem está aqui para servir, não se preocupa em levar nome, não se preocupa de forma alguma em aparecer, contando que o nome de Cristo seja visto, seja lembrado, seja falado e seja evidenciado. E Tiago tem essa característica, mas agora na epístola, em sua epístola no capítulo 5, ele vai escrever para os ricos. A igreja daquela época estava sofrendo ataques, porque os ricos estavam suplantando os pobres, os seus servos. Os ricos estavam colocando cargas abusivas sobre eles. Então ele vai escrever para essa igreja dizendo, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eles estavam esperando uma palavra, talvez. Arrume um jeito de se vingar, arrume um jeito de devolver, pagar na mesma moeda. Talvez essa seria a melhor palavra para a igreja, para o homem, para nós. Coloca na justiça, coloca no processo, contrata um advogado, prepara boas testemunhas, e na pior das hipóteses, alguns até diriam, contrata algumas testemunhas para dizer coisas favoráveis a teu respeito, pronto. Mas ali Tiago dá uma recomendação para essa igreja que está sendo oprimida. Ele fala, sede pacientes até a vinda do Senhor. Independente do que eles, os ricos, fazem com vocês, sejam pacientes. E ser paciente é diferente de ter paciência. Eu amo isso, irmãos, na palavra de Deus, porque tudo na Bíblia, depois que você vem para Cristo, recebe o novo nascimento, você é chamado não para ter, mas para ser. Você não é chamado para ter paciência, você é chamado para ser paciente. Porque nós, irmãos, não recebemos algo de Deus exteriormente apenas. Não se trata de uma performance. Não há um apelo a sermos performáticos, porque isso seria fácil. Eu vou fingir que eu tenho paciência. Seria para alguns até impossível. Eu não sei como é que faz isso, mas alguns conseguem, irmãos, maquiar a coisa. Ficou nervoso? Tem alguns que até tem as teorias, conta até 5, respira fundo, a respiração do diafragma, e você vai conseguir ter uma resposta melhor. Na teoria isso funciona, mas na verdade a palavra de Deus nos dá um remédio muito melhor para isso, irmãos. Quer saber como lidar com os irmãos? E foi falado nessa noite sobre dar suporte. Aprenda a respirar fundo. Aprenda que você precisa que essa paciência ela venha emanar de dentro de você. Você precisa adquirir isso de Deus. Isso é o fruto do Espírito, irmãos, que é gerado em nós. Faz parte. Ou não está dizendo lá em Gálatas 5? Longanimidade. E a palavra paciência aqui, macrotomia, em grego, quer dizer exatamente longanimidade ou longo fôlego. Capacidade de respirar em momentos que outros não têm. É quando alguém vem e te passa uma rasteira. É quando alguém vem e a calúnia chega ao teu ouvido.
É quando de repente vem aquela fofoca, chega ao teu ouvido e você na mesma hora se enfurece. Você vê a pessoa do outro lado da rua e você fala: agora me paga. Mas é nessa hora que você vai provar se de fato o Espírito Santo está sendo gerado dentro de você. O Espírito Santo, ele vai gerar dentro de nós essas 9 virtudes. E o interessante é que quando vai falar de fruto do Espírito na Bíblia, não fala os frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito. Esse fruto tem 9 características, mas é o fruto, porque não remete a coisas, não remete a uma unidade, mas remete a uma pessoa. Os frutos do Espírito é o caráter de Cristo que vai sendo gerado em nós a partir do momento que nós levantamos a mão e falamos: queremos Jesus. Aí o Espírito Santo cola do teu lado e fala: você quer Jesus? Se você quer Jesus, agora eu ando contigo. Acabou tua vontade, agora é a minha. Já que você quer Jesus, a partir de hoje pode deletar alguns contatinhos do teu WhatsApp, porque vai mudar agora a tua história. Já que você quer Jesus, algumas características do teu caráter, da tua personalidade vão ter que mudar. Porque não é mais você quem vai ser evidenciado. Quem olhar para você tem que ver Jesus. Ele tem que ver a Cristo. E não é por isso que Paulo diz que crucificado estou com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Ele quem vive em mim. De sorte que a vida que eu vivo, não vivo para mim, mas para Ele. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é fácil na teoria, mas eu digo para os irmãos, é libertador quando você entende que o sofrimento que você passa na vida, na verdade faz parte do propósito e faz parte do amadurecimento da vida cristã. Faz parte daqueles, como foi cantado aqui, que verão aquele grande dia, que verão a glória do Senhor, que verão tudo que João viu e descreveu. Quer ver, irmãos? Quem quer ver a glória de Deus aqui, irmãos? Quem quer chegar naquele grande dia, ver rios de cristais? Quem quer, irmãos, ver rua de ouro? Quem quer ver o palácio, eu não sei, nem imagino como, mas o grande trono branco? Quem quer ver a extensa mesa que será colocada, que já está preparada, eu creio que nós iremos sentar nela. Quem quer ver? E agora, para estremecer o céu, irmãos, quem quer ver a face do teu Criador? Quem quer ver aquele que morreu na cruz do Calvário? Aquele que ninguém dava nada para você, mas ele olhou e falou: é meu e eu vou pagar por alto preço. Não abro mão dele, não abro mão dela. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque senão estaríamos em uma vida terrível, vergonhosa. Mas estamos, porque o Senhor foi lá com mão forte e pegou a nossa mão. E é por isso que Tiago vai escrever para essa igreja, e é um apelo à maturidade. Fala: meus filhos, mas vocês são crente ou não é? Parafraseando, vocês receberam a Cristo verdadeiramente ou não? Porque se receberam, bateu de um lado, vira do outro. Quem está perdendo não é você que apanhou, é quem bateu sempre. E agora fica mais apertado. Porque por que você não deve revidar? Porque nisso consiste a tua pregação para aquela pessoa que te feriu. Você tem responsabilidade sobre essa pessoa que te feriu, essa pessoa que te calunia, essa pessoa que falou coisas que tocou em feridas profundas da tua alma, essa pessoa que sentava na tua mesa, talvez, essa pessoa que entrava até no teu quarto. Não que isso seja certo, eu não concordo nem um pouco com colocar alguém dentro do quarto do casal. Eu acho isso totalmente errado. Mas enfim, mas pessoas que você coloca no quarto, na tua intimidade, com os teus segredos, e essa pessoa agora vai lá fora, entrega coisas, fala coisas para outros sobre você, que você compartilhou só com ele, só com ela. E eu sei que isso é terrível. A primeira instância é: vou me vingar, vou arrumar um jeito de pagar.
Porque nós somos seres humanos, não temos sangue de barata, como é dito por aí. Mas o sangue que tem que correr sobre as nossas veias, irmãos, é o sangue de Cristo. A Bíblia diz que quando ele era afligido, não falava palavras contrárias. Enquanto ele era caluniado, enquanto ele era cuspido, enquanto carregava aquela cruz pesada em seus ombros, quando foi colocado no madeiro, e a Bíblia diz que os algozes levantaram aquela cruz pesada, cheio de ferida no corpo. Imagina agora mais ou menos qual é a sensação daquele pedaço de madeira imenso, com Jesus pendurado na altura, aquele pedaço de madeira descendo até o fundo e chacoalhando, e as farpas entrando nas feridas. Tudo isso ele passou, com um detalhe: sem blasfemar, sem proferir palavras contrárias aos algozes. No pior momento, o que ele diz? A Bíblia diz, ele fala: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E como que um discípulo tem que reagir? Aí é Estevão. A Bíblia diz que, tomando pedrada, foi pregando até o fim. A calúnia não teve a capacidade de parar ele continuou pregando. Falaram que ele falou coisas que ele não falou, falaram que ele blasfemou, a calúnia, mas ele falou: a calúnia não me para, eu vou continuar pregando. Continuou insistindo. Se você está pensando em parar por causa de uma criticazinha, irmãos, me desculpe falar, mas você está fraquinho. Está fraquinho de evangelho. Está precisando tomar um pouquinho de mocotó. Alguém aqui já comeu mocotó, irmãos? O negócio é forte, é gostoso, né? Mas quem não está acostumado talvez passa mal. Então eu aconselho começar a comer um pouquinho de mocotó para que você saia do leite. Porque se uma criticazinha te para, sinal que Cristo não está sendo gerado em você, sinal que você não tem dado a liberdade. Porque se o Espírito Santo não está conseguindo gerar frutos em você, é porque você não dá liberdade a Ele. Ele não é como Satanás, que chega empurrando a porta: a casa é minha. Ele não é assim, ele não é igual ladrão. Se você não dá liberdade no momento oportuno, ele permite que você leve a vida do jeito que você quiser. Só que vai chegar naquele grande dia, e você vai levar um repertório imenso, um histórico imenso de coisas erradas que você fez, derivada da falta do fruto. Porque esses frutos vão te blindar. Para que o amor? Quem ama vai desejar o mal para o irmão. E não vamos romantizar a coisa, porque esse amor aqui não é romântico. É isso que confunde às vezes. Amor na Bíblia não fala de um amor que eu preciso sentir. Isso é paixão, irmão. Paixão você sente. Amor é uma decisão. Amor é um posicionamento. Eu decidi amar. É assim que nós conseguimos amar aqueles que não fazem nada por nós. E talvez, pior, façam coisas ruins contra nós. E é assim que Estevão olha, recebendo a pedrada, e fala: Pai, não impute a eles esse pecado. Como? Esses apedrejaram ele até a morte, caluniaram, fizeram tudo de ruim. E ele fala: não impute a eles esse pecado. Um discípulo de Cristo, irmãos, reproduz exatamente o que Cristo fez. Tem mais, lógico que tem. A Bíblia diz que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele fala: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Paulo funda várias igrejas, prepara obreiros, levanta pessoas, levanta pastores, e agora não tinha ninguém na primeira defesa dele. E nesse julgamento ele seria sentenciado à morte, mas não tinha ninguém. Mas ele fala: mas o Senhor esteve comigo. O único que estava com ele fala, Lucas, o médico amado, mas o resto, ninguém. Mas ele fala: não lhes impute esse pecado.
Então isso é o que nós temos que ter em nosso coração, irmãos. Nós não podemos ter em nosso coração desejo de vingança, e a longanimidade vai trabalhar isso em nós. Por isso que às vezes você olha ao seu redor e você fala: não é possível, eu atirei pedra na cruz. Aquele ditado que nós falamos, parece que a pior raça Deus coloca do meu lado. Parece que Deus escolhe as piores pessoas e coloca comigo. No trabalho vai ter alguém que vai me ajudar. Quem é? É o pior da empresa. É ele que vai me ajudar. É ele que é o teu ajudante. Por que isso? Na igreja, aquela irmã que eu não vou com a cara dela, mas Deus coloca ela do teu lado. É oportunidade para trabalhar em você a longanimidade, porque disso depende a tua salvação. Entenda, você pode ter os 12 dons descritos na Bíblia. Dom não salva ninguém, irmãos, mas fruto salva. A Bíblia diz que aqueles que têm fruto, quem tem fruto, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, ou seja, você se parece com Cristo. Aqueles que se parecem com Cristo são os únicos que herdarão o reino do céu, porque somente esses têm a condição de não mentir, de não caluniar, de não causar contenda e intriga entre os irmãos. Somente esses, nascidos de novo, gerados do Espírito, conseguirão. E isso é interessante para nós refletirmos, irmãos, porque eu sei que pregações como essa não estão na moda, e nunca vai estar. Pregação que está na moda é pregação que faz a gente pular, fazer aviãozinho. Eu gosto, irmãos, eu sou pentecostal, mas eu amo muito mais uma palavra que me confronta e que me faça entender o quão ruim eu sou, irmãos. Eu aprendi uma palavra de Charles Spurgeon, se não me falha a memória, que ele fala: se uma pregação, se nenhum culto, você não saiu nem um pouco triste com você, sinal que você não ouviu uma palavra do céu. Se você não sair do culto um pouquinho entristecido, dizendo tem que melhorar, essa pessoa que pisou na igreja hoje estava ruim, porque eu sei o que eu fiz segunda, terça, quarta, quinta, não orei, não tirei um momento para Deus. Hoje, no dia do culto, não me preparei nem um pouco para estar aqui. Aí você tem que sair pensando: meu Deus do céu, eu tenho que, no próximo culto eu tenho que ser melhor. E esse é o propósito, irmãos. A palavra do Senhor tem que gerar isso em nós, desejo de transformação, porque nós somos seres humanos em aperfeiçoamento, em processo de aperfeiçoamento. Bendito é o nome do Senhor. Então a palavra vai mostrar isso para nós em Tiago. Mediante a isso, Tiago direciona uma exortação à igreja de sua época e consequentemente a todos nós. Ele fala que é necessário a paciência, que eu já disse, a longanimidade, capacidade de suportar. E foi dito aqui, coisa linda, hoje pelo irmão, que suportar, a gente imagina aquela coisa chata, né? A gente sempre culpa o outro pela nossa dificuldade de ser cristão. Que dificuldade, tem que suportar aquele bendito. Mas na verdade, essa palavra é mais para você do que para ele. Você tem que dar suporte. Suportar é dar suporte. Difícil, né, irmão? Eu sei que não é fácil, irmão, mas é dar suporte. É ajudar aqueles que... É fácil ajudar um irmão? É fácil ajudar alguém que faz um bem para você, irmãos? Alguém agradável? É maravilhoso. Ajudar o irmão como o irmão Eliasaf, que é amigo de todo mundo, é uma maravilha. Mas ajuda aquele que te fraudou, aquele que subornou, ajuda aquele que fez coisas ruins contra você, que te prejudicou lá atrás. Ajuda esse, porque é isso que a palavra está dizendo. Esses são fracos na fé, que precisam de suporte. E Deus vai usar você, a tua paciência, para dar o suporte necessário para ele. Você já parou para analisar que às vezes
pessoa sai da igreja sem que o seu processo de amadurecimento chegue no limite, no ponto exato, exatamente pela sua imaturidade e falta de paciência. E assim eu creio que eu já coloquei pessoas para fora da igreja, porque não tive a paciência necessária. Era a resposta na primeira instância, irmão, sem pensar. Falou, levou. Só que a pessoa nova convertida, ela não tem, irmãos, a capacidade e a maturidade, a mesma maturidade que nós temos de permanecer independente de qualquer coisa. Em primeiro momento, alguns vêm à igreja nem é por causa de Cristo. Em primeira instância, alguns vêm por causa de um amigo, e porque admira a fé que esse amigo tem. Eu nem acredito tanto nesse cristianismo, mas pela fé que essa serva tem, pela fé que esse servo tem, eu vou. Aí no processo ele vai conhecer a Cristo verdadeiramente. É por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós somos talvez a pedra de tropeço de alguém. E a Bíblia vai dizer para nós que ai daquele que servir de pedra de tropeço para alguém. A Bíblia condena o suicídio, irmãos. Condena. Mas sabe o que Jesus vai falar sobre aqueles que promovem escândalo? É melhor que ele amarre uma pedra no pescoço e pule no mar. Ele está falando, é melhor ser suicida do que promotor de escândalo. Porque o juízo para aqueles que promovem escândalo, promovem tropeço, queda, será terrível e ferrenho. E é sobre isso que Tiago está falando. Ele está falando, vocês têm que suportar, porque esses mesmos ricos que hoje afligem vocês, eles podem ser salvos, e eles vão ser salvos através do testemunho de vocês. Se não tem problema. Se eles não se converterem, não tem problema, pelo menos o testemunho de vocês foi pago. A nossa responsabilidade é agir conforme Cristo. Agora, se as pessoas irão aceitar ou não, aí é com elas, irmãos. Mas é importante que no nosso coração tenha um desejo de levar alguém para o céu, irmão. Tem um desejo aí? É importante que nós carreguemos em nosso coração um desejo de levar alguém para o céu. Porque eu não sei onde eu ouvi essa frase, mas quem está indo para o céu tem certeza que está indo para lá, não quer deixar ninguém para trás, irmãos. Nós vamos lutar até pela última alma. Assim é um homem e uma mulher de Deus que tem propósito diante de Deus, sabe que as almas valem muito mais do que qualquer coisa que nós possamos angariar nessa terra. Porque aqui alguns confundem as coisas. É bem verdade que nós chegamos aqui sem nada, e nós não vamos levar nada. Nem o terno nós vamos escolher, nem a roupa nós vamos escolher, irmãos, para sair daqui. O que isso mostra para nós? Que isso aqui não é tão relevante. O que nós vamos angariar aqui, irmãos, o céu não comporta mala. Tem mala nenhuma, irmãos. Nem mala com alça, nem mala sem alça. Nada disso. Não dá para levar para o céu. A única coisa que nós vamos levar para o céu, Paulo vai dizer, acabei a carreira. Ou seja, acabei a carreira, até aqui fui pregador, fui desbravador, fui evangelista, mas a partir daqui eu só sou o irmão Paulo. Guardei a fé e estou esperando a coroa que está reservada para mim. E isso é lindo, irmãos. É lindo porque muitos se perdem com as vaidades da terra, cargos, melhores posições, e isso tem adentrado até nas igrejas. Disputa de poder, disputa de cargo. Eu pastoreei, irmãos, 2 anos
tive uma experiência. E é uma das maiores brigas minha, uma das maiores guerras minha, de entrar no gabinete, ficar 2 horas, sair de lá, a pessoa saía, às vezes entrava de 2 para brigar, pedindo o quê? Cargo. Se não me der cargo, eu saio. A pessoa saía, eu dobrava o joelho, irmãos. E eu orava: Senhor, o que é isso? O que esse povo está vindo fazer aqui? O que esse povo está esperando da igreja? O que esse povo está esperando do Evangelho? Para alguns é isso, irmãos, é só isso. É ser chamado na frente, é ser exaltado diante das pessoas. Esse aqui agora está no cargo tal. E não estou dizendo que isso é ruim, não, irmãos. Aqueles que receberam de Deus esse privilégio, é maravilhoso. E aqueles que recebem, não chega aqui falando, é uma grande honra. Chega tremendo e dizendo, é uma grande responsabilidade. A primeira coisa que eu disse quando eu peguei o microfone e eu fui levantado a pastor ali na igreja, foi: eu não trato isso com honra, eu trato com responsabilidade. Porque dependendo do jeito que eu lidar com a igreja, acabou minha honra final. A honra será naquele grande dia, o galardão, mas da honra depende se eu tive responsabilidade com cada irmão, com cada crente. Mas a questão é que isso está acontecendo. Me dá cargo, senão eu não vou continuar. Se me dá cargo, senão eu vou para outra igreja. Eu vou procurar uma igreja que me favoreça. Tem hora que nós se parecemos com aquele mendigo na Porta Formosa. Não parece, não? Ele está ali parado, esperando uma esmola. Por que ele fica ali? A Bíblia diz que ele fica ali. Aquele homem tinha 42 anos, aproximadamente 42 anos ali, na porta do templo. E o que isso diz? Que estava lucrando. Isso diz que ali tinha oferta, tinha moeda para ele todo dia tinha. Então todos os dias aquele homem ia para a Porta Formosa. Mas ele na porta do templo, ele saía do mesmo jeito. Não mudava nada. Passava sacerdote por ele, passava levita por ele, passava crente por ele para orar. Mas a única coisa que esses crentes podiam fazer era dar o que ele pedia: uma esmola. E estava bom, porque se desse uma esmola, ele voltava no outro dia. E tem muito crente assim, irmãos. Se me der uma esmola, eu fico. Se me der o que eu quero, eu fico. Eu sei que é pesado, irmãos, mas é realidade. Se o Senhor me der o que eu quero, eu fico. Se não der, eu vou procurar em outro lugar que seja mais rendável para mim. E Evangelho não é isso, irmão. O Evangelho não é sobre o que você quer ou o que te favorece. Evangelho é sobre o que o Senhor quer para você. É sobre o que Ele designou para você. Acabou. Entenda, o seu propósito só é cumprido, a sua vida só tem validade, a minha vida só tem validade, se nós estivermos em harmonia com a vontade de Deus. E como saber se eu estou em harmonia? Primeira coisa, está vivendo o teu chamado? Como que está a chama aí dentro? Alguém um dia me perguntou: pastor, eu tenho dificuldade em entender o que é o chamado. E quando ele me perguntou, aí eu comecei a pensar o que é o chamado, de fato. Comecei a orar a respeito e comecei a entender que chamado tem a ver com algo que impulsiona você. Esse algo é o sentido que você vai encontrar nessa vida. É o que vai dar sentido à tua vida aqui embaixo. Se você não encontrou o teu chamado, possivelmente você não tem um sentido de vida, ou está procurando sentido em coisas banais, fúteis, passageiras. Aí eu pergunto: qual é o teu chamado? Descobriu? A palavra chamado, olha que interessante, começa chama e dor.
Não existe chamado sem dor. É uma chama que te impulsiona a fazer aquilo que você não quer fazer. É por isso que essa questão de eu quero o cargo, levantar a mão, eu quero o cargo, pastor, é para mim, chama eu, já é totalmente equivocado e anticristão. Porque na maioria das vezes quem quer não tem a chamada. Quem tem o chamado vive fugindo. Quem tem o chamado está lá, está o bendito dentro do peixe, dentro do porão, dentro do peixe. Está lá Davi dentro da caverna de Adulão. Mas quem? Moisés, eu não sei falar, Senhor. A minha língua, eu tenho dificuldade. Envia Arão. Moisés arruma umas 4 desculpas, a ponto de Deus se irar contra ele. Ele conseguiu esgotar a longanimidade eterna. E às vezes nós estamos assim, porque o chamado de verdade, aquele que foi chamado por Deus, ele vai fugir em primeira instância. Mas entenda, se você tem fugido até hoje, provavelmente grande parte das tempestades que você tem enfrentado é para te colocar no sentido do chamado. Porque enquanto você não encontrar o chamado, você está ocupando a terra inutilmente. A função do chamado é te impulsionar para onde Deus te designou nessa terra, irmão. Está escrito, aqui estava escrito hoje, aqui no texto que foi lido pelo irmão, eu esqueci qual irmão que leu, mas aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Mas aí eu falo, se você não entender o que Deus tem para você, como que você pode entrar no início? Só tem fim da obra, só tem a consumação da obra se teve o início. Então você precisa se aprumar, eu preciso estar aprumado, exatamente, no trajeto, na promessa. Eu preciso estar aprumado no chamado, no sentido pelo qual eu existo. É isso, irmãos. Não, você não existiu só para ser pai, ser mãe. Não foi só isso não, irmão. Você não existiu só para casar. Você não existiu só para se formar, ser médico, eu não sei o que você é. Mas enfim, você não existe só para isso. Há um propósito acima de todos esses. E desse propósito depende a sua vida e a minha vida, irmão. Há uma parábola que ela mexe muito comigo, que Jesus ele conta, dizendo sobre o vinhateiro. E ele fala que ele chega naquela vinha e tinha uma figueira. Só que essa figueira, dentro de um lugar propício e fecundo, para ela gerar, ela só tinha folha, só tinha aparência. Não dava figo. Ele procura o figo, tinha folha, mas não tinha figo. E geralmente, figueira com folha tinha figo. Era fake. Ele se aproxima, estava com fome, mas quando ele chega perto, procura, não tinha figo. E ele fala o quê? Vamos cortar. Até quando essa árvore ocupará a terra inutilmente? E árvore ali traz o sentido exatamente, o sentido de humanidade, nós, pessoas. Aquele que guarda a palavra, medita de dia e de noite, será como a árvore plantada. Nós somos comparados à árvore na Bíblia. Ali ele está dizendo, até quando essa árvore aí ocupará a terra inutilmente? E isso é uma pergunta muito séria para todos nós, irmãos. Porque se você não encontrou o sentido ainda, o teu propósito de vida, é provável que a tua vida esteja sendo infrutífera e você esteja em uma condição exatamente inútil. Mas Deus nessa noite está dando mais uma oportunidade para você abraçar, irmão, com toda a força, essa oportunidade de começar a gerar novamente. Talvez um dia você gerou, mas parou de gerar, devido a decepções, eu não sei. Mas hoje o Senhor quer te dar uma injeção. Ele quer te dar um choque para você levantar e começar novamente a produzir. E a Bíblia diz que o
vinhateiro chega e fala: dá mais 3 anos para ele, eu vou adubar, eu vou trabalhar nessa árvore, eu vou trabalhar nessa árvore de tal forma que se no próximos anos ela não produzir, pode arrancar e queimar, porque aí não serve mesmo. E é possível que alguns de nós possam estar vivendo esses anos, por mais forte que seja isso, os anos que o Espírito Santo está dando tempo. O Espírito Santo está tentando trabalhar, tentando atravessar as barreiras do teu coração, da tua consciência, para te fazer chegar no propósito. E você tem lutado. E de repente nós estamos nesse ano, o Espírito Santo tentando de todo jeito, falando ao teu coração: meu filho, vai produzir ou não vai? Vai produzir ou não vai? Eu não sei qual é o fruto que Ele está pedindo de você, nem de mim, irmãos. Mas às vezes, sabe qual é o fruto que Ele está pedindo às vezes? É que você perdoe. É que você volte a acreditar em pessoas. Não se para de acreditar em pessoas por causa de algumas decepções, irmãos. De repente Ele quer que você acredite novamente. De repente Ele quer que você volte a exercer misericórdia como exercia antes. De repente Ele quer você novamente nas praças pregando com um folhetinho na mão. De repente o que Ele quer de você é que você entre com coragem, igual entrava antigamente, na mesa onde os seus familiares estão reunidos, pessoas que concordam, pessoas que não concordam, e que você esteja ali entre eles, não para debater, mas para ser exemplo, para mostrar que você está ali. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso Tiago escreve para nós: sede pacientes. Até quando? Tem um prazo. Até a volta do Senhor Jesus. Alguém sabe o dia que Ele volta? Então sede pacientes enquanto você viver. Todos os dias é dia de exercer paciência na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu gostaria de orar pela igreja. Nesse momento eu convido a igreja a se colocar de pé. Gostaria de fazer essa oração, porque eu creio que há corações aqui. Eu creio que há corações aqui, irmãos, que ouviram a palavra e sentiram a presença de Deus aqui. Tem pessoas que bateram no coração espiritual, dizendo: é para mim, eu entendi. Essa noite eu gostaria só de fazer um convite bem específico, irmãos, tá? Você que ouviu essa palavra, entende que saiu do propósito por um tempo. Eu estou falando para crente, está na igreja, não estou falando que você está desviado, não é isso. Você está na presença, mas você entende que você se esfriou e já não tem produzido como antes. Se você se sentir à vontade, vem aqui à frente e nós iremos orar pela tua vida. Essa é a oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está falando aos corações. Glória a Deus. Se há mais alguém, pode vir, irmãos, e nós vamos estar orando. Eu sei que tem mais pessoas que estão precisando de uma injeção. Isso aqui, irmãos, é um posicionamento nas regiões espirituais. Quando você levanta a mãozinha e vem para frente com coragem, igual as irmãs fizeram, você está dizendo exatamente: Senhor, eu me rendo mediante a tua vontade. Tudo que o Senhor falou, eu estou aqui, pronto para produzir novamente. Mais ninguém, irmãos? Alguém nessa noite que não é crente, mas deseja aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Se tem alguém, vem à frente, aproveite o momento, nós iremos orar por você. Se tem alguém que deseja hoje
que seu nome seja escrito no livro da vida, irmãos. É para passar a eternidade bem, para passar a eternidade com Cristo. Se alguém, é sua noite, vem à frente, nós estaremos orando por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja retornar hoje, quer dizer hoje, para o céu e para o inferno ouvir: eu estou de volta, vem para frente, nós vamos orar por você. Você que se afastou, se entristeceu, vem para frente, irmãos. Tenha coragem. Na hora de sair a gente vai, e o diabo faz o que faz. Aproveite essa tua oportunidade. A Bíblia diz, e deixa bem claro isso na parábola do filho pródigo, que Deus tem muito mais prazer em um pecador arrependido do que em um santo hipócrita. O santo hipócrita era aquele que estava dentro de casa, mas não amava ninguém. Era mais pecador do que aquele que saiu. Então a coisa mais linda que tem é quando você entende. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois estão voltando?